Olá, estamos aqui, boa tarde. Mais uma live. Eu sou Paulo Ricardo Freire, psicólogo, professor, músico, às vezes poeta, e esse é um projeto Papo Cabeça e Coração, que é mais uma saída para esse tempo de quarentena, onde a ideia é reunir amigos, conversar com amigos, alguns que eu já conheço pessoalmente, outros que eu só conheço virtualmente, mas para trocar uma ideia, para falar sobre a vida, para falar sobre as coisas de comportamento, longe de um perfil, eu não sou jornalista, não sou entrevistador, mais um bate-papo mesmo, né? Um papo cabeça, um papo coração sobre vários assuntos, aquilo que vier à tona na nossa conversa. Eu vou começar com um poema, antes de chamar o meu convidado de hoje, que é um poema de Vinícius de Moraes, Soneto do Amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre encontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Vinícius de Moraes. Eu tenho o privilégio hoje de ter comigo Mário Nogueira. Mário, além de um grande amigo, é meu primo, é irmão. Ele nasceu um mês depois que eu, né, no mesmo ano, e a nossa vida tem trilhado aí a infância toda, a adolescência. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Então, eu tenho um prazer, um privilégio, uma das primeiras pessoas que eu pensei quando pensei nesse projeto. Então, Mário, seja bem-vindo. Te apresenta aí para o povo, para quem não te conhece. Fique à vontade. Espera aí que eu vou ligar o microfone. Vai, pode Tá falar. podendo? Tá bom o microfone? Tá, É o tá seguinte, bom. eu só tô aqui meio confuso porque tá no Face e tá no outro, mas vamos lá que eu vou ter que escolher um, porque senão eu me perco. Pronto. Tá. Boa tarde. O Paulinho, quando me convidou, lógico, senti honrado, fiquei feliz. Tem uma história muito... Como ele disse, quando eu nasci ele já existia. E morava do outro lado da rua. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço o Paulinho. Então, é assim é uma gratidão. Fico grato, fico feliz. E ele disse, Mário, a gente vai conversar como a gente sempre conversa. Lembrar das nossas histórias, lembrar das coisas engraçadas, rir um pouco, rir muito e curtir com outra. Eu fiquei pensando, é tanta história que eu não posso me perder, né? É muita coisa. Foram muitas aventuras. Eu tenho muitos irmãos. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos irmãos. Mas o que é o homem mais velho, mais próximo para cima é 4 anos e meio, o mais novo 4 anos e meio. Quer dizer, para cima é 4 anos e o mais novo 4 anos e meio. Então o Paulinho foi o irmão, né? A gente era da mesma idade, mesma turma, estudamos muitos anos juntos, né? Saímos, estudamos um ano no primário, depois estudamos no ginásio e depois estudamos no ensino médio juntos também. Então o nosso círculo de amizade era muito próximo. Assim como ele leu o poema da amizade do Vinícius, eu queria ler alguma coisinha que está no livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Esse livro é o C.S. Lewis que continua mais ou menos onde Aristóteles parou sobre as relações humanas, né? Então, as quatro, e ele fala uma delas, a amizade. A amizade não possui valor de sobrevivência. Antes, ela é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência. Então, realmente a amizade, ele quando diferencia a amizade do eros, ele coloca que o eros, as pessoas se desnudam para vivê-lo. A amizade já é diferente. Ela se desnuda por fora, né? O eros.
A amizade, você se desnuda por dentro. Na amizade, tem um trecho aqui que eu queria ler. Lê. É um pouquinho longo, mas vamos rápido, para não terminar, ficar muito chato. É um círculo de amigos genuínos. Cada homem é simplesmente o que ele é. Permanece como nada, senão ele mesmo. Nenhum se importa absolutamente sobre a vida, profissão, classe, renda, raça ou história prévia dos outros. É claro que você saberá sobre a maioria dessas no final, mas casualmente, elas virão aos poucos para fornecer uma ilustração ou uma analogia, servir como ganchos para uma anedota, nunca como a própria causa. Esta é a realeza da amizade. Reunimos-nos como os príncipes soberanos em estados independentes, num país estrangeiro, em campo neutro, libertados do nosso contexto. Este amor ignora, essencialmente, não somente nossos corpos físicos, mas essa inteira personificação que se consiste de nossa família, nosso trabalho, nosso passado e nossas conexões. Em casa, além de ser Peter e Jane, que são os personagens que eles estão relatando lá, possuímos também um caráter geral, marido ou mulher, irmão ou irmã, superior, colega ou subordinado. Não entre amigos. É uma questão de mentes desembaraçadas ou despojadas. Aí ele fala, né? Ero terá corpos nus, a amizade, personalidades nuas, né? Então, o bom de ser amigo é porque você olha para o amigo, você sabe até os defeitos dele, né? As chatices, os enjoos, né? E você diz, mas ele é meu amigo. Então eu sei que eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, tu tens os teus, as nossas falhas, e a amizade... Uma coisa curiosa, eu lembro que eu desde pequeno te chamo de Mário Dandão. Dandão vem de grandão, né? Que o Mário sempre foi grande, sempre foi, eu sempre fui um toco. Só que assim, conta a minha mãe, eu não lembro realmente, peço desculpas por isso, que eu batia muito no Mário. Era de marinar mesmo, assim, de bater do nada, pá! E o Mário sempre foi incapaz de levantar a mão para mim, porque se ele levantasse, ele me jogava longe. E hoje eu vejo isso, Mário, nas tuas redes sociais, cara, que você continua, às vezes, levando uns tapas e com muita delicadeza, educação e gentileza, com muita paciência, que eu admiro e, sinceramente, acho que vai para o céu. Vem as respostas, vem o diálogo, então isso aí é uma coisa que se estendeu, faz parte de ti, né? Essa personalidade, essa característica. A Glorinha, toda vez que a gente está conversando, Glorinha é minha irmã, para quem não conhece, mas toda vez que a gente está conversando sobre o Paulinho, aí ela diz, vou já chamar de Olinda para dar uns tapas nele, porque quem me defendia era minha irmã mais nova, que vinha em meu socorro, né? Na realidade, eu não sou tão pacífico assim, às vezes eu sou um pouquinho estourado, mas tem pessoas que têm a capacidade de conseguir isso de mim, né? Talvez pelo carinho, pelo respeito, eu não te revidava, mas hoje nas redes sociais a gente usa isso, a rede social tem uma vantagem, eu falo muito, né? Nogueira e Bessa, que não fale muito, tem problema de voz. É verdade. Isso é que nem cabeça de bacalhau, deve existir, mas particularmente eu nunca vi. Aí eu gosto de falar muito, e quem fala muito às vezes atropela o outro, né? É muito comum isso. Quando a gente está conversando, quando os irmãos estão conversando, tem um irmão meu, Cláudio, que chega e diz, fala só 5 de cada vez. Que a gente vai falando, vai falando. E aí, na rede social você ouve. Isso é o legal. E eu gosto do debate, eu gosto mesmo. Eu tenho prazer no debate. Às vezes eu posso até me ser chato, mas eu tenho prazer no debate. E quando você quer debater, obviamente você vai escutar coisas que você não lhe agrada, né? Tem um pessoal que chega aloprando, né? Nossa! Mas para manter as amizades, a gente até pondera. Mas, Paulinho, tu me fizeste, nesse convite, lembrar, eu estava vendo, nós estudamos a primeira série junto, não foi isso? Foi isso. Foi o primeiro, né? Aliás, você te lembra que era primeiro ano fraco e primeiro ano forte? Exatamente. Daí depois tu fosse lá pro Leonila Marinho, não foi? Fui, fiz até a 4º ano lá, 4ª série, né? Depois voltei para Aparecida. Aparecida, daí a gente estudou quinta, sexta, sétima, junto, né?
Foi um tempo bom. E o Paulinho, essa história de música me fez inveja desde muito cedo. Isso para vocês não pensem que isso é algo de agora, não. A gente ia para a missa das crianças e aí a vovó Elisa colocou ele para treinar, para poder tocar com as crianças. É engraçado que eu tenho uma visão como é que as coisas mudam, né? No início, como toda criança, tu tinha quantos anos, Paulinho, quando começou a tocar lá? Eu comecei a estudar com 11 anos de idade. 11 anos, né? Então era aquilo assim, era muito mais incentivo da vovó, que ela pegava e fazia, a música era tlém, 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 tu tava aprendendo, né? Eu me lembro de colocar eles uns palitos de fósforo. Nossa! Para poder ter que a mão não cabia, no coisa, tudinho. No início eu disse, é muita coragem de se apresentar de público assim, que eu tinha muita vergonha, né? Mas depois isso a gente vê que isso é da tua personalidade. Tu gostava daquilo, tu gosta do palco, sempre gostou, né? Deixa eu te falar, a minha avó me obrigou a estudar, me obrigou mesmo, assim, ela foi muito carinhosa, muito persuasiva, mas ela obrigou a estudar violão, porque ela queria alguém que tocasse na missa das crianças. E eu estudei com Tavares, professor Tavares, que eu penso que ele tivesse alguma relação com alguma igreja evangélica, porque ele só andava de gravata, né? Ele andava com aquele perfil bem conservador mesmo. Era uma hora da tarde a aula. Todo dia, o calor infernal em Manaus, eu não gostava da aula. Eu me lembro que as aulas começaram mais ou menos em novembro. Quando foi em janeiro, eu fiz a minha primeira viagem de férias com meu pai, eu, meu irmão, o Sérgio e meu pai para o Rio de Janeiro. Então foi uma viagem maravilhosa, inesquecível. Blá, blá, blá. Quando eu voltei, que nós descemos no aeroporto, eu lembrei, aula de violão, cara, que saco. Eu digo, nem para esse professor morrer. Eu juro que eu pensei isso. E ele tinha morrido mesmo, eu soube depois que ele tinha morrido. E eu passei por um tempo pensando que era eu que tinha matado ele, eu que tinha desejado. Cansei de me confessar com o Padre Adonias, pedindo perdão por ter desejado a morte do professor, né? Mas graças a Deus o Padre Adonias era muito rígido fora do confessionário, no confessionário ele era muito democrático, ele era muito... E ele me livrou desse pecado. Mas realmente o Tavares obrigava a colocar palitos de fósforo entre os dedos, porque minha mão era pequena, para alargar. Cara, foi um inferno, né? E depois que eu toquei na missa, que eu saí fora, eu parei um tempo sem tocar, não gostava de tocar mesmo, não queria pegar violão em público, era só eu sozinho, né? Só vim gostar na adolescência quando eu descobri que o violão era um ótimo atrativo, né? Sim. Eu me lembrei do grupo. Tá travado no Face? Não, é impressão, Mário. Eu também já pensei que fica não. Por isso que é bom tu acompanhar por aqui. Inclusive, do lado direito, tu vai ver aí os comentários das pessoas. Na parte que tem comments, lá em cima tu clica lá que tu vai ficar vendo os comentários. Aqui a Leida já está colocando aí. Depois a gente fala sobre a Leida Ribeiro Nogueira, sua digníssima esposa. Papo bom. Papo bom. Eu me lembro que não tinha um grupo de adolescente. Vamos lá, vamos caminhando. Vamos. Daí a gente tinha um grupo de adolescente e... eu vi os comentários, e aí a Helena tá aí. Um beijão para a Helena, minha segunda mãe. Aí tinha o grupo de adolescente, né? Que a gente reunia, aí teve o grupo de teatro. Isso. Aliás, Mário, tu lembra que tu pisou no palco do Teatro Amazonas junto com a gente, o nosso grupo de teatro? O Mário já foi ator no Teatro Amazonas. Eu disse isso uma vez para os meus filhos, eu disse, olha, eu não sei vocês, mas eu já me apresentei nos palcos do Teatro Amazonas, não é pouca coisa não. Na terça-feira, para 8 pessoas, não valeu a pena. Não, rapaz, era nós, né? Ora, a experiência é que o que se leva... Já pegamos o esporro do Titio Barbosa, porque nós usamos sem pedir o cenário dele, tu lembra disso? No dia da apresentação, ele vai reclamar que eu tinha usado o cenário dele. Quem participou disso? Eu me lembro da... Gente, eram 12 personagens. Terezinha, a Laura, Nádia, Gracinha. Né? Tinha as duas irmãs que moravam ali perto da igreja de Nossa Senhora do Perto Socorro, que era o sobrenome era Coelho. O sobrenome, a irmã do Tony. Tony, é do sei.
sei. É Mônica e não sei. Eram 12 personagens. Foi muito legal, foi muito legal. É. A gente tudo adolescente. Eu me lembro que uma vez o Zezinho foi lá dar uma palavra, ver a gente no ensaio, né? Aí deu uma força pô, foi bem legal, foi bem legal. E aí, nessa época, tu já tocava, né? Já. Deixa eu contar umas presepadas aqui do Paulinho. Bora contar, que eu também vou revelar daqui. Nós estudávamos, uma coisa que ele tinha, ele ficava sentado na cadeira e ficava balançando a perna. Ainda estou balançando até agora, mano. Agora tá balançando. Aí isso eu vou fazer assim, aqui na mesa, eu vou tentar baixar aqui. Aí ele ficava desenhando, ele desenhava partida de futebol. Eram uns caras jogando, ele fazia um gol, ele desenhava a camiseta das coisas, aí ele fazia assim, isso em sala de aula, olha aqui. Ele colocava o papel, daí ficava. E pregava o cara. Eu ficava. Era um tique nervoso, né? Era um tique nervoso, engraçado, que quando ele terminava de desenhar, era aquele negócio, ele ficava. E eu já estava acostumado com aquilo. Eu já estava, para mim, eu sempre vi o Paulinho fazer aquilo e já, para mim, era normal. Isso todo mundo que desenha, no final, tem que esfregar o nariz no desenho. Até que ele fez isso uma vez com um flerte dele, na frente de um flerte dele. Aí ele paquerava a menina, já estava, isso é uns 12, 13 anos, né? Paquerava a menina, a minha paquerava ele, daí ela me chamou e disse, isso é normal? Eu disse, para mim sempre foi assim, né? Ele sempre foi desse jeito. Eu não tô... Ah, sim, é porque ele balança, daí ele fica fazendo isso, não sei o que lá. Faz parte, porra. Ninguém também é perfeito, cada um tem. Esse é um tique nervoso que eu tenho até hoje, só que hoje eu me policio muito, né? Assim, completamente. Sim, mas de vez em quando eu me pego fazendo esse tipo de... Tu ainda pega aqueles desenhos de... Não, hoje mais não, né? Eu tinha um negócio... Na verdade, é um tique nervoso mesmo, de ansiedade mesmo. Eu tinha ruim a unha e eu tremia tudo, fazendo um negócio assim, né? Era uma leseira, né? Que bom. Hoje eu controlo. O Paulinho era o confidente. Eu era o confidente do Paulinho. A gente dizia com quem estava... Porque era engraçado, né? Isso até quando meu filho era pequeno, eu falando para ele, eu disse, olha, eu perguntei dele uma vez, ele tinha uns 7 anos, 8 anos, disse, por que tu estás apaixonado esse ano na escola? Se eu não estou, eu disse, não, tá, eu sempre, todo ano eu me apaixonava por alguém na sala de aula, além de me apaixonar pela professora, óbvio, né? Era de praxe, né? Quê? Era de praxe, professora. Era de praxe. Eu vi uma vez o Milo Fernandes dizer, ele eu estava na 7ª série, ele disse que viu 2 professoras conversando e perguntando quem era que estava apaixonado por ela, né? Disse, pô, elas sabem, né? Então, era de praxe apaixonado. Mas tinha também uma menina, cada vez na turma, que você se apaixonava. E o Paulinho confidenciava as dele, eu confidenciava as minhas. Como o Paulinho sempre foi mais extrovertido e fisicamente, vamos dizer assim, mais agradável o visual, né? O meu pai, ele não dizia que homem era bonito. Homem não era bonito, era bem afeiçoado, né? Então, o Paulo forte de afeição, né? Forte de afeição. O Paulo era bem afeiçoado, então ele tinha maior facilidade com as meninas. Então, eu só dizia. Ele dizia e realizava. Eu sou um cara muito quieto. Aí a Leda perguntou bem assim, a Helena colocou, e aí saída sem avisar para a mamãe? Isso aí já é um pouquinho mais na juventude, isso aí já é da época da escola técnica. Vai chegar lá, mãe, vai chegar lá. A gente já vai avançar, mas ainda tem muita presepada que a gente fez na... Eu lembro que na época de colégio, inclusive tinha a questão da proteção física. Eu lembro uma vez, não sei se você vai lembrar dessa história, lá no Colégio Aparecida também. Eu lembro que tinha um bombozeiro na frente, na entrada do colégio, um tabuleirozinho com um monte de chiclete, bombom. E eu não sei o que deu na minha cabeça um dia.
que eu meti a mão naquilo e saí correndo. Eu devia ter pensado, eu vou voltar amanhã para a aula, o cara vai me ver. E eu lembro que tu foste meu cúmplice, ainda tinha mais alguém também que era... Que durante uma semana a gente ficou entrando lá por trás da igreja, no muro que a gente pulava, para o cara não me ver, o cara não me cobrar a bala que eu tinha roubado mesmo, assim, na cara dele. Eu peguei e saí correndo. Tinha cada coisa que a gente fazia, parece que não tinha amanhã, não era? Você fica pensando... essas coisas assim de aprontar como se medir as consequências, né? Mas o que eu acho bom disso é exemplo. Tu não fizeste da tua cabeça somente. Tu primeiro participaste, né? Tu fizeste e tinha as conivências das tiradas. A Débora aqui, a minha filha, colocou esse papo, aí vai durar. Porque isso é muito bom. Eu quero dizer, eu não vou cansar de repetir aqui, tá? É muito bom. O Paulinho fica entrando naquelas lives, até as surpresas, eu fico assistindo, né? Quando tem um tempo, quando dá para assistir. Porque a memória afetiva, a gente vê hoje os dois, né? Eu com 54, com um corpinho de 60. Estou com a mesma idade, um mês de diferença, mas a gente viveu bons momentos, a gente curtiu, e o que era melhor de se desentendeu também. A gente... Sim, claro. Feito aquela amizade. E hoje eu olho para trás e digo, foi muito bom ter vivido tudo isso, né? Falando agora da época do grupo de adolescente, e tinha uma turma boa, a gente... e era assim, a adolescência é aquela fase que você quer ser jovem, né? Tinha o pessoal lá do Elo, que era do grupo de jovem, e tinha gente que era adolescente, mas ao mesmo tempo a gente era meio criança, né? Que a gente ficava jogando bola na frente da igreja, atrapalhando... lembrei. Essa eu tenho que contar. Essa eu vou contar. Na frente da igreja da Aparecida tem o Ricardo Angelim. Lembrei disso. A família do Ricardo Angelim, que tinha uns fila, pastor alemão, tinha uns... Eu lembro. Era um monte de cachorros enormes, né? Daí a gente estava jogando bola. O Ricardo estudou com a gente. Ele tem até ele aqui no Face, depois era para ter alertado. Aí a gente jogando bola e o Ricardo era muito boa gente, era isso, tudinho, mas era muito ruim de bola. Era ruim no gol, era ruim na linha, era ruim em tudo que era canto. Era um ótimo desenhista, né? Isso, gente boa toda a vida, amigão. Mas aí aí o que aconteceu? O Ricardo quis jogar e não teve vaga. Ele, todo mundo, 12 anos, 13 anos, sei lá, ele revoltado foi lá e pegou os cachorros, não foi? Foi. Os cachorros soltou os cachorros. Aí, literalmente, soltaram os cachorros em cima da gente. E todo mundo corria para um lado, todo mundo corria para o outro, ia para cá, ia para lá, e tinha uma espécie... O que era aquilo? Era um poste. Que era para arraiar, alguma coisa que ia ter na igreja, né? Tinha um poste. Quando todo mundo olhou, o cachorro saiu atrás do Paulinho, escolheu o Paulinho em questão de segundos. Nunca vi ele ser tão rápido na vida. Ele escalou um poste de uns 3, 4 metros de altura em 10 segundos, rapaz. Subiu feito Parecia colhedor de açaí, né? Rapaz, mas aquilo a gente gravou porque foi uma habilidade. Ele sabia até que jogar bola direitinho, mas não eram... As habilidades físicas não eram o forte dele. Mas naquele dia, rapaz, o bicho... outra vez... Realmente eu me superei naquele dia. Quando falaste disso, eu me lembrei logo desse episódio, que foi... Marcou mesmo. O Ricardo, que quando ele escutar, ele também vai lembrar. Eu me lembrei. Não sei se tu estavas presente uma vez, que ia ter a gente jogando bola também, e os cachorros fugiram. Mas lá, acidentalmente, alguém deixou o portão e os cachorros fugiram, e tinha um casamento.
e correu atrás de uma noiva. Ah, lembro. Essa hora eu já estava no outro poste, lá em cima. Mas também correr atrás de uma noiva foi Era um terror aqueles cachorros. Aqueles cachorros, não. A gente atravessava a rua, passar na outra calçada, cara. Só que não tem que passar na frente, porque o latido deles já era... Não, e às vezes a mamãe mandava a gente ali na Cobal, ali na padaria, aí eu, todo distraído, pensando na mãe da bezerra, andava... Quando comprar manteiga retalho, a Lida está dizendo aqui. Sim, aí a gente lá chamaria também. Aí a gente está passando, quando ele pulava, né? Dava um susto que a gente realmente tinha de fugir dali, né? Mas, tem uma outra história. Uma coisa puxa a outra. Estamos na fase da infância para a adolescência. Ainda tem muita coisa. Para adolescência. Mas a gente tem uns 3 episódios nossos aqui, viu, Mário? Para dar conta de tudo. Pois Mas vamos lá, vamos seguir. Não, é porque uma coisa puxou a outra, essa história, por exemplo. Porque eu digo o seguinte, a gente também era, como eu já disse, né? A gente era cúmplice. E, às vezes, o Paulinho pedia coisas muito difíceis para mim, né? Muito difíceis. Uma vez ele tinha terminado com uma namorada. E me pediu um favor que só quem não tem juízo para dar, né? Tu te lembra só um detalhe, lembra que não tinha telefone celular? Não tinha nada. E como diz a Helena, era um dia... Para quem não sabe, como a gente era muito próximo, finais de semana, às vezes férias, eu passava lá na casa dele, lá na Rua 3, na Casa 20, no Parque 10. Eu ia para lá tudinho. Daí numa dessas, ele tinha terminado com a menina e a gente queria sair, mas ele já era adolescente, quer dizer, aí já era 17 anos, 16, 17 anos, 15. Por aí. 17, ele tinha terminado com a menina. Ela tinha terminado comigo, né? E aí ele queria se passar de vítima, né? Era tadinho, porque faz parte do meu show, né? Aquela historinha toda. Aí ele me pede para ligar para a menina e dizer que ele levou um tiro. Foi uma confusão. Primeiro porque, mentira, a gente sem entender... aonde que foi o tiro? E ninguém tinha combinado isso. Tinha de ser muito... eu sem querer, não lembro se fui eu que dei a ideia, se foi tu que soltou, mas onde foi o tiro? Onde foi o tiro? O tiro foi na virilha. Pelo amor de Deus, virilha é morte, pô. Impotência, né? Isso deu uma confusão dupla, porque principalmente esta jovem tinha familiares na área que eram médicas, pessoas que eram da medicina, e saíram atrás. Conhecia. Não, você imagina se hoje todo mundo, como dizem minhas filhas, em Manaus tem 2 tipos de pessoa: o meu amigo e o amigo do meu amigo. 5 pessoas numa mesa conhecem toda a cidade, né? Com 2 milhões de habitantes assim, imagina com 800 mil pessoas naquela época. Então todo mundo conhecia todo mundo. Foi um Deus nos acuda, e a gente querendo sustentar a mentira, mas a pessoa lá foi lá para tudo que é hospital, procurando, ter uma confusão e liga, e você pegando como mentiroso, é muito ruim. Eu fiquei, acabou o meu filho. Você tem suas próprias mentiras para falar e ainda tem que pegar pelos outros. Acabou. Pior de tudo, a chantagem emocional foi inversa. Mas o pior de tudo é que o ódio se projetou em ti, não foi em mim, não. Teve uma mágoa aí, mas eu fui perdoado. A mentira foi tua, isso aqui é o pior, né? Eu me lembro que depois, durante um muito tempo, eu não falava comigo, né? Ficou... Depois a gente perdeu o contato, mas não falava comigo. Eu fui o culpado do tiro que tu levaste. Eu não sei, Mário, vou ser muito sincero aqui, me perdoa se isso é verdade mesmo, a memória me falha. Mas eu tenho a impressão que alguma coisa eu devo ter comentado, tipo, esse Mário foi... Eu acho que foi isso. Já que eu estou ferrado, vou tentar livrar uma parte de mim, né?
Não, eu tô brincando. Na verdade, ela realmente ficou chateada mais contigo, porque, enfim, tu fostes o porta-voz da notícia, né? Até porque eu estava baleado na avenida e não podia falar nada. Eu estava quieto. É preciso ter muito cuidado com essas coisas. Sim, sim. Sem consequência total. Já que Né? estamos na adolescência, eu vou contar para a Helena pediu para eu confessar pecado aqui, de Bora. público. Isso não é, isso não se A faz, gente mas não pode citar nomes porque não temos autorização para citar nomes. de terceiros. Mas, pelo menos da Helena eu posso, né? Pode, pode. A Helena é a matriarca do Paulinho. Aí o que acontecia? Eu ia lá para a casa dele e a gente saía, né? Aí eles já tinham, nessa época, eles já tinham Presto Barba. Lembra do Presto Barba? Fusquinha azul, é. É o Fusquinha Azul. A gente estudava na escola técnica e tinha um Fusquinha Azul. Daí a gente saía. Que era do meu pai, na verdade, né? Eu pegava porque ele Sim, deixava. era autorizado. É. E a gente ia muito pro Barra Lanches, né? Eu lembro, é verdade. O Barra Lanches é onde hoje é o Habib's. Antes de Exatamente. ser Habib's era o Marreiros e antes de ser Marreiros era o Barra Lanches. Era o Porta da Esperança depois do Marreiros, né? Que Foi? Era o baile de idosos que tinha lá, né? Na Porta da Esperança. Mas vamos lá, voltando ao Barra Lança. Aí a gente ia para ali e depois, em vez de o Paulinho, o combinado era ele me deixar em casa, né? Terminando, me deixava em casa. Aí dava preguiça e ele, com os conselhos sábios dele, não, fica em casa, fica logo aqui, tu já está no Parque 10, não sei o que lá, morrendo na preguiça de ir e voltar sozinho, e eu acabava dormindo lá. Lembrando que não existia celular, não existia nada. Daí a mamãe ligava às vezes 2 horas, era como se fosse 5 horas hoje, né? 1 hora, é assim, quase que de amanhecendo, 2 horas da manhã. Porque a gente começava a sair às 8 horas, meia-noite já era tarde, então 2 horas da manhã a mamãe ligava para a Helena, já assustada. Helena, o Mário tá aí? Aí a Helena dizia, tá, ele tá dormindo aqui. Ela disse, tá bom, amanhã eu falo com ele. Desculpa ter te perturbado. Daí desligava. Mas a mamãe sabia que se em determinado momento, determinada hora eu não estivesse em casa, que provavelmente eu estava lá na casa da Helena, por quê? Porque eu sabia que ia ser bem recebido. Não só por ti, que tu me levava, mas principalmente porque o Jefferson e a Helena me recebiam, tinha lugar para mim, tinha espaço para mim, não importava a hora que chegasse, a gente se alojava lá e tinha. E Sérgio, Paula e Mauro, que naquela época era quem estava, a Luciana ainda não existia, me recebiam da mesma forma, eu era muito bem recebido, então por isso eu ia tranquilo para ir, né? Mas, na Aparecida, me lembro sabe que a tua mãe, uma vez, acho que num desses encontros de família, ela me chamou no canto assim, muito séria, e disse assim: olha, é o seguinte, cara, eu me lembro que eu tremi muito essa época. Toda vez o Mário dorme na tua casa. Um dia você vai ter que vir dormir aqui na minha casa. e eu lembro que o teu pai era alfaiate, um excelente alfaiate. E eu lembro que tinha um espaço lá na tua casa, que era onde ficavam os ternos. Eu acho que era onde costurava. Que era um negócio tenebroso, assim. Eu tinha um medo daquele lugar, porque eram aqueles montes, tinha uns manequins, tinha uns paletós escuros, era sombrio aquele negócio ali. Então eu me lembro que ali, a gente chegou a brincar ali, mas a gente não namorava muito ali. Pedia para sair logo, porque era um lugar que... E aí quando ela me falou isso, só me veio à cabeça o quarto lá do... O quarto do... Na realidade, o papai tinha um armário, um guarda-roupa bem grande, que a gente, quando era criança, brincava de se esconder nele, que cabia, e tinha não sei porquê, os mais velhos, meus irmãos mais velhos talvez saibam, mas tinha uma quantidade de smoking. Sim, smoking, exato. Por isso tu disseste que tudo preto, mas era muito smoking. Era verdade, assim, eu lembro, exatamente. Bem grande de smoking. E a gente ficava brincando com aquilo, vestia, às vezes trocava, mexia naquilo, tudinho, mas realmente, para quem não estava acostumado, cada um tem o seu coisa também, né? De seu tipo nervoso. Eu tinha medo de ficar sozinho lá, tipo, meu Deus do céu, isso aqui é um...
Mas era coisa de criança, na verdade, isso com a tua mãe a gente era adolescente. Mas só que me veio essa memória, né? Desse quarto de comer. Cara, eu nunca gostei, até hoje eu não gosto de manequim. Acho manequim uma coisa muito desagradável. Sabe? Aqueles manequins, principalmente manequim sem roupa. Eu acho muito desagradável. Eu me assusto, até hoje, com esse negócio. Não é de Deus, assim. Eu fico olhando aquilo ali e fico meio angustiado. Mas, enfim, a minha mãe está dizendo aqui que os smokes eram para alugar, né? Que ele alugava os smokes. Ó, tá vendo? É que eu era criança, você sabia. Acho que uns 2 meses atrás, quer dizer, 2 meses atrás não, porque ainda estava na pandemia, mas a última vez que eu fui em Manaus, eu fui lá na Helena dar um abraço nela, encontrei o Sérgio, o Serginho e o Mauro e suas respectivas senhoras, mas eu me lembrei de uma coisa, ela fez um peixe gostoso lá, a gente comeu, mas quando eu gosto muito de peixe. Hoje, quando eu vou em Manaus, eu fico praticamente, se deixar, eu como todos os dias que eu tiver, só peixe. Mas na minha adolescência e infância, eu não era chegado a um peixe, né? Eu não gostava de peixe. Eu me lembro que uma vez eu estava na tua casa e ela fez um pirarucu seco. E ela reclamava que vocês eram enjoados para comer, né? Que não comia verdura, que não comia isso, e eu comia de tudo. Uma casa de 18 filhos, não tem que... Você tem que comer de tudo, né? Se não gostar do que tem hoje, espera amanhã que deve ter alguma coisa diferente. Mas ou era ou não era. E o que acontecia? Nesse dia, ela me elogiou tanto e me serviu o pirarucu seco, que eu não gostava, mas o pirarucu me veio aqui e eu tinha de fazer bonito perante o elogio que eu havia recebido e engolia e ficava. Eu lembrando para a Helena, disse, pô, Helena, eu durante um bom tempo eu fiquei sem comer pirarucu seco. Mesmo depois que eu já comia peixe, o pirarucu ainda me dava uma certa coisa. Hoje eu sou louco, né? Passou, graças a Deus, passou isso tudo. Mas era assim, a Helena, não, porque o Mário gosta de servir, o Mário come tudo, pô, elogiou, colocou a bola lá em cima, não posso falhar, né? Claro. Pô, a Helena não podia decepcionar em público desse jeito. Eu tinha de manter, com um elogio desse, eu tinha de manter. Mas, ó, nossas aventuras, nós temos desventuras, nós tivemos saídas, tudinho, mas uma das histórias que eu mais te conto... Olha aí, Mário, só um detalhe, a Helena te colocou aí, conta aquela, Mário. Ixi, deve ser uma dessas coisas. Aquela exatamente é ela. É o seguinte, sim. Putz, é mesmo. É o seguinte, eu tinha uns 14 anos, né? E eu trabalhava nos ISAs. E no final de semana tinha um rapaz lá na Aparecida que tinha uma Caloi 10. E ele alugava em troca de sorvete para mim. Então eu fazia uma vez por semana, outras vezes por semana, uns biscoitão para ele, e ele me emprestava a Caloi 10 no final de semana. Aí eu saí uma vez da Aparecida. Eu vou abrir isso aqui no Google Maps para saber quanto que eu já viajei disso aí, que não é possível. Foi muito, a amizade foi muito grande, porque eu saí da Aparecida pro Parque 10 com o Paulinho. Depois eu não estou conseguindo, estou acertando, então eu vou continuar aqui. Eu saí da Aparecida pro Parque 10, que já não era uma distância curta, né? E fui lá com o Paulinho. Ele já estava com uma bicicleta que a gente ia passear, dar uma volta pelos cantos. Aí ele resolve ir no Japim, porque ele tinha uma paquera, ele estava nesta época apaixonado, né? Não, só para localizar o povo. Aparecida é centro de Manaus, o Parque 10 é centro-sul, o Japim leste, né, Mário? Leste, né? Chega a ser quase leste. Você faz na verdade é assim, aqui está o centro, aqui está o Parque 10, né? O Japim você tinha que fazer uma volta assim, ó, um triângulo. Você desviava o caminho quase o dobro. Só para localizar a situação, vai lá.
Tá. Eu vou colocar Rua 20, eu estou vendo aqui, Parque 10. Rua 3. Rua 3, é Casa 20, né? Na Rua 3. Aí eu fui para lá. E realmente, quando chega lá, o Paulinho, eu estou vendo aqui, dá 6 quilômetros, tá? 6. 6 quilômetros para o Japim. Tá aqui, a Natasha está dizendo que o Japim é Zona Sul, verdade. É Zona Sul. Então, lá eu fui para o Japim. Reprovado em geografia. Então, eu fui para o Parque 10. Do Parque 10 eu fui para o Japim porque ele estava apaixonado. Tinha uma colega de aula, de sala dele na escola técnica. Mas eu já namorava com ela, entre aspas, ou eu só estava apaixonado nessa época? Estava só apaixonado, na época eu estava só apaixonado. Aí ele me faz ir até o Parque 10. Até o Japim. Quando eu chego lá, realmente era justo o motivo da paixão dele, né? A menina era uma gata, era muito bonita. Na época eu era muito gordinho, eu estava nos ISAs, então estava bem cheinho. Ela lembra disso até hoje, que eu cheguei todo gordinho, com cara de bobão, acompanhando o Paulinho. Daí estava ela, a amiga dela, né? Que não pode dar. Pode dar nome? Não, não pode, né? Então pode. E aí eu conheci essa menina. Mas eu lembro o nome dela. Tá. Eu lembro. Não, essa minha eu vou contar a história toda, porra. Aí eu conheci, foi aí que eu conheci essa minha. Mas como o mundo é pequeno, eu não sabia, eu vim saber depois, exemplo, que o tio dela era amigo do meu irmão, que a irmã dela era amiga da minha irmã, tudinho, mas isso eu fui saber no decorrer da vida. E 2 anos depois, eu acho que essa menina foi estudar comigo. Aí, quem se apaixonou por ela fui eu. Essa menina se chama Leda, né? E o fato é que ela é a mãe dos meus filhos. Estão 33 anos casados. Mas eu conheci, daí quando eu comecei a namorar com a Leda, o Paulinho chegou para mim e disse: Mário, deixa eu te contar uma história. Eu namorei com a Leda, mas não conta para ela não, porque ela não sabe. É verdade. Mas sabe o que foi? Olha, isso aí, Helena, coloca aí, que ano que tu trabalhasse? O Paulo arrancou a foto da Leda do arquivo. A Helena colocou aí. Ele não só arrancou a foto, não. Eles fizeram o básico junto. Naquela época, a escola técnica tinha o básico. Todo mundo hoje é o IFAM, né? É o IFAM. Ainda tem básico lá, não? Não é a mesma coisa, não? Eu não sei, mas não sei te dizer. Mas deve ter ensino médio, tem ensino médio. Ensino médio, tá? Para a turma aí que é mais jovem. Tinha ensino médio. Então tinha o básico, eram 3 anos. Tinha o básico, e todo mundo fazia o básico, né? Eram umas 12 salas de básico por turno, era bem grande. E depois você escolhia, no final do semestre, você escolhia qual era o curso que você queria fazer. Daí tinha saneamento, química, estradas, construção, eletrotécnica, edificações, eletrônica, mecânica e tudo mais. E a Helena trabalhava na orientação pedagógica, e essas opções, essas dedicatórias, tudinho, caía lá na orientação pedagógica. E a Leda, a moça do Japim, da qual o Paulinho era apaixonado, escolheu fazer química. E tinha notas suficientes para fazer química. E segunda opção, ela colocou lá, que ela nem lembra do que foi. O Paulinho foi lá nos arquivos da dona Helena, mexeu, alterou a ficha de química para mecânica. Quando se inicia o ano de 81, que a Leda vai fazer o curso de química, que ela chega, o nome dela está em mecânica. E ela não entendendo o porquê, a razão de fazer mecânica. Era porque o Paulinho tinha mudado a ficha da jovem. Não façam isso, viu? Isso aí hoje é crime, inclusive. Não façam. Eu podia ter falado isso, Paulinho?
Você já prescreveu. Exatamente. Não, e outra, ela conseguia fazer química, e nós fizemos química juntos, e aí deu a história que deu. Né? Mas deixa eu contar a minha versão também. A Leda, né, sempre foi muito bonita, e era a mais bonita da sala e tal. Então, assim, era um privilégio namorar com a Leda. Ela era minha amiga, a gente conversava, cheguei na casa dela algumas vezes, a gente conversava, mas não tinha nada a ver, era amizade mesmo. Só que eu tinha falado para os amigos, para não ficar por baixo, que eu namorava com ela. Só que eu nunca aparecia com a Leda, eu nunca estava com ela, nunca. E aí as pessoas começaram a me questionar. Né? E eu me lembro que um dia eu cheguei, eu fui muito ator mesmo, porque eu cheguei triste, eu tinha que fazer isso. E as pessoas, o que foi? Pô, cara, terminou o namoro. Sabe, foi muito difícil, porque eu lembro que, não sei se ela vai confirmar isso, mas parece que o pai dela tinha fama de durão, de ciumento, uma coisa assim. E aí eu falei isso, não, o pai dela, fui lá tentar falar com o pai dela, mas ele nem me recebeu. Eu sei que eu inventei uma história lá que justificou o fim, aí acabou o namoro, né? Mas, cara, é muita história, meu, vou te contar. Mas era porque era um privilégio, bicho, imagina só, cara, porra, né? E tu falares que acabou o namoro na época de escola técnica, não era uma coisa assim tão rara, né? Não. Acontecia a cada semana contigo. Não, mas é bom. Não, na escola técnica, depois dessa decepção amorosa com a Leda aí, que ela terminou comigo, tô brincando, tá, Leda? Aí pronto, aí vamos namorar, né? Quer dizer que ela é a culpada. Não é a culpada, não. Na verdade, eu acho que a Leda foi a grande responsável para que as vidas tomassem o rumo correto. Né? Eu pro meu rumo e tu com ela, né? Porque afinal de contas está aí um casamento, tantos anos, família linda, maravilhosa, né? Deixa eu contar isso. Eu contei essa história, eu fico contando essa história, que a gente está com tempo e eu estou contando, né? Só que eu estava uma vez num desses retiros de igreja sobre casamento e de casais, né? Retiro de casais, tudinho, tu estava com a Leda. Daí uma das dinâmicas lá me perguntava como você conheceu a sua esposa. Qual foi a primeira vez que você viu, que você se lembra de ter visto a sua esposa? Aí eu contei a história do Japim, né? Não, eu fui para o Japim, eu fui de bicicleta. Eu acho que eu andei uns 15 quilômetros de ida e uns 15 quilômetros de volta. Por causa de um primo meu, não sei o que lá, e acabei casando. Eu encurtei muito e não fiquei. Isso deve ter falado no primeiro dia. Eu me lembro de um rapaz que ele só me chamava de fura-olho. Fora fura-olho, acho que ele nem me lembrava. Mas como eu contei de público a história assim, muito rápida, em passando, aí ficou dele me chamar de fura-olho. E para quem está me ouvindo, eu não fui fura-olho, tá? Não. Aconteceu tempo depois. Não, e nunca teve nada, bicho. Eu era apaixonado e o único que sabia disso era tu. Tu e para quem tu contava. Não, nem ela sabia. Vamos contar aqui. Quando as pessoas souberam, eu já estava namorando. Quando eles souberam, os colegas, eu já estava namorando. Essa parte é inicial. Estava no começo ainda, entendeu? O estar apaixonado era um estado de espírito do Paulinho. Como eu disse, a gente saía muito para ir ficar tocando violão. Tocavas tu, o Kleber, né? Isso. Tinha pessoal que tocava. Kleber Cruz. E a gente ficava conversando, passava a noite nisso, e às vezes era só sentava num canto, principalmente no bar lanche, ou então num barzinho qualquer, e ficava ouvindo eles tocar. Isso era uma belezura. Vocês veem pela live deles, ouvi isso aí a noite toda. Ontem, tu estavas colocando, daí alguém colocou, que maravilha, que coisa, não sei o que lá, tudinho. Eu fiquei pensando, digo, meu Deus do céu, isso aí se tivesse vivido na nossa época, ia ficar doida, porque isso era toda sexta, todo sábado, né? Era uma constância, quando não era dentro da escola técnica mesmo, né? Sim, tanto que não terminei mecânica, né? Eu não terminei mecânica, eu fui convidado a tirar para... É outra mentira que tu me pediste para contar, porque tu, quando foste para o Preciosíssimo, Mário, aqui ninguém sabe que eu abandonei. Eu, para todos os efeitos, terminei. Eu digo, tá bom. Assim não lembrava disso, não, mas
Era uma coisa que eu tinha de me policiar, então tu pediste, né? Eu tinha de fazer. Mas era uma coisa que era muito rotineira, eles saírem tocar. Só que uma coisa que atrapalhava muito era esse espírito do Paulinho, em que ele ficava apaixonado, e aí ficava bebendo, chorando, lamentando os amores, porque ele já estava apaixonado. 5 minutos de conversa, é impressionante. Tu podia pagar cadê o Geraldo? O Geraldo que disse que ia acertar o Francisco Geraldo. Como é que é o apelido Geraldo? Que estudou, fez Geraldo. É porque ele não fez Geraldo Araújo. Ele dizia que o Paulinho se apaixonava por todo mundo que ele pagava cerveja. Não deixa o Paulinho pagar cerveja para mim, não, porque senão ele já está apaixonado. Aí ele declamava poema, ele chorava, ele escrevia e ficava na mesa e a gente dizia, pô, até que horas vai isso? Porque a gente precisa começar a nossa live, né? Que era ali aquele momento. Aí o Paulinho ficava e chorando, e lamentando, e não sei o que lá, daí lá pelas tantas ele já começava a tocar. Aí quando ele começava a tocar também, já se olhava e já se apaixonava por alguém que já sentava à mesa e já ficava também. E assim ia a vida, né? Essa alma de poeta. Mas é porque, cara, é como eu te falei, 5 minutos de conversa era a vida toda, a paixão pro resto da vida. É o Vinícius de Moraes, né? Até no Conto Duro. Uma coisa que eu fui, que eu vi, que eu percebi, sempre na adolescência, um dia eu chego lá no Parque 10, tu estás me ensinando, eu já tinha visto como é que funcionava, o Lima, esposo da Fátima, trabalhar com isso, tu foste me mostrar que tu estavas aprendendo, que tu tinha aprendido a trabalhar com serigrafia. Meu pai trabalhava com isso. Mas tu aprendeste, tu fazias para quê? Era porque tu querias pintar camisa com poema e dar para as meninas. Tá. É muita 9 horas. Era muito internacional. Aí ele pintava a camisa, fazia serenata, era um pacote completo. Chorava. Meu Mas Deus do céu. eu acho que isso fazia parte, né? Porque assim, eu fui por um tempo muito tímido. E tu lembra disso? Eu tinha um problema de fala, eu falava igual Cebolinha, né? Tlhazer, Piocá, Pilhalicu. Então, assim, eu tinha umas. Eu lembro, sabe o que eu lembrei agora, voltando um pouco no tempo? Porque assim, colégio, quem viveu em colégio não sabe disso, geralmente as férias do meio do ano, no retorno, tudo é novidade, né? Se tem um aluno novo, nossa, aquele aluno ali. E aí, quando vem uma aluna nova, isso foi em 1977, 12 anos eu tinha, foi a primeira paixão, não vou dizer o nome dela, porque inclusive ela está aqui no Facebook. Mas, enfim, chegou essa pessoa lá, né, na nossa sala de aula, todo mundo olhou, era uma morena linda, um olho dindinho, assim, de Índia, né? E eu lembro que eu namorei, aí foi namoro mesmo, aí ela sabia que eu namorava com ela. Né? Eu te pergunto, tu tens ela no Face? Tenho, tá no meu Face. Que legal. Depois eu te passo, mas a gente fica em off aí, porque eu não estou autorizado a falar. Mas eu lembro que esse namoro com ela, a gente namorava, a gente andava de mão dada. Eu beijava, porque eu tinha uma vergonha, imagina, né? Eu lembro quando eu era moleque, que eu ouvia os adultos falando, a minha tia Cel, que começou a namorar bem antes de mim, ela dizia assim, não, o namoro tem que ser conversa, não pode ser só beijo e abraço. E eu ficava, quando criança, imaginando, o que se conversa, cara? O que a gente conversa? Como é que se conversa? Como é que a gente passa um tempo com uma pessoa conversando? Eu pensava isso. E aconteceu um fato interessante com essa minha namorada, que a gente fazia grupo de jovens, lá na Aparecida. E era dia de sábado à tarde. E um dia a gente chegava sempre antes, né? E aí ficamos os dois ali e tal. E foi a primeira vez que eu tive coragem de dar um beijo, né? Que não foi um beijo de língua, foi um beijo selo, né? Mas enfim, foi a primeira vez em público, assim, né? Quando eu beijei, que eu dei o beijo, só vi aquele negócio. Era o Padre Carlos que entrou e me pegou. E eu fiquei tão assustado que eu saí correndo. Eu tinha essas coisas, eu era muito consciente. Eu saí correndo da Igreja Aparecida para casa da minha avó, que é na mesma direção, só que você atravessava, né, as casas na rua.
E eu fui para casa da minha avó e me tranquei. Olha que idiotice, me tranquei no quarto, como se eu estivesse protegido do Padre Carlos. Eu achava que o Padre Carlos ia lá, chegar para minha avó, eu peguei. Nossa, mas o pior não foi isso, o pior foi a vergonha, cara, com ela. Porque ela veio me questionar, pô, como assim ele some? E eu passei um tempo sem falar com ela, com vergonha, né? Bicho, a gente é muito idiota. Ao mesmo tempo que tinha esse lado aí do... Então, essas minhas experiências me fizeram mais tarde... não, agora já errei o prédio mesmo, aqui não dá certo, eu vou me apaixonar, né? Mas... Não, e eu acho que a música também tirou isso um pouco da tua timidez. Sim. Isso, eu me lembro que a tia Helena, que morava ali na frente de casa, Sim. A Mona, como era a caçula, ela não podia sair sozinha. Daí, durante um bom tempo, saí eu, tu, o Marco... A tia Helena só não estava a sair com a gente. Com a gente. Daí, e a Mona, a gente saiu muito. E o Marco, o Marco Aurélio, que é o esposo da Mona, deve ter 34 anos casada, 33, que ele casou um ano antes que a gente, ele estudou também com a gente, morava na Aparecida, estudou com a gente, todo dia, a gente era amigo, e ele dizia, rapaz, eu fico admirando o Paulinho, porque tu tinhas na tua casa, eu me lembro bem disso, e tu decoraste, não só tinha, tu tinhas o LP, ainda era vinil naquela época, do Chico Anísio, do Costinha, do Juca Chaves, do Agildo Ribeiro e do qual é aquele outro? Parece que Ari Toledo. Ari Toledo. E tu simplesmente decoraste todas as piadas dos coisas. Enquanto ele cantava, nos intervalos, ele contava umas piadas e umas histórias como se fosse dele, e era tudo do disco, que eu já tinha escutado mais 20 vezes, já tinha escutado também. Mas era assim, tu tinhas naquela época, era um showman, realmente era completo. Era voz, violão e stand-up. É o stand-up de hoje, né? Era com violão e tudo, era tudo acompanhado. Meu primeiro show público, show assim mesmo, de teatro, foi no Teatro dos Artistas, era Paulinho Freire, né? Antes do Cocai. Paulinho Freire para morrer de rir. E um dia eu fazia exatamente isso, tocava violão e contava piada. Né? Mas tu fizeste um também na escola técnica. Também fiz, contando piada. Era de piada, piada e violão. E violão também. Era para não ser humorista, né? Mas eu acho que não levava fé nessa profissão. Se fosse hoje, talvez. Hoje, exatamente. Porque engraçado que a tua mente, isso que o Marco falava para mim, que ele admirava, era a velocidade com que ela trabalhava, que a gente estava no meio de um papo, que nem está agora. Isso, umas 4, 5 pessoas, a gente conversava. Aí tu entrava com uma piada já relativo àquilo, já pegava o gancho, já puxava exatamente o... Eu acho que isso aí é genético do seu Jefferson, sabe? Ali era fácil, né? Ele tinha essas saídas assim, relâmpagos, né? Tinha as tiradas dele, as histórias dele já é um capítulo à parte aqui. É verdade. Mas qualquer dia a gente vai fazer uma live aqui com várias pessoas, cabe até 6 pessoas aqui, para lembrar dessas histórias do seu Jefferson, porque eu acho que vale a pena. Muita coisa legal. Ele é sensacional, sensacional. Eu me lembro que eu coloquei, quando ele partiu, que eu contei uma história, quando eu nasci, o papai já tinha 43 anos, né? E o papai era informal por umas coisas e informal por outra. E tinha assuntos tabu. Sexo era um tema que não se conversava em casa, né? Não se falava. Mas quando eu chegava na tua casa, o teu pai escancarava, né? Eu falava o que tinha de falar e perguntava e constrangia e não queria saber. E aí era outro ambiente. Então, me deu uma visão também mais ampla do que eu queria ser na minha fase adulta, né? Uhum. Eu tinha no meu pai valores que eu posso enumerar aqui, muitos, mas realmente ele tinha, pela formação que recebeu, pela formação que ele nos dava, ele era muito rigoroso. E assunto de
de sexo, brincar, isso jamais acontecia. E quando chegava lá, o pai era... Eu lembro que uma vez ele teve um derrame no braço, não foi isso? Foi. Ele dizia que o médico receitou para ele... Receita médica, Mário, receita médica, eu tenho que cumprir obrigações médicas. Ele disse que eu tenho que praticar mais. Era figura. Era uma figuraça, Deixa saudades, deixou boas saudades, graças a Deus, boas lembranças. Mário, mas e assim, eu lembro que tu pediu, quando eu te perguntei, Mário, como é que eu te apresento? Tu já foi colocando pai, avô, né? Essa experiência aí, fala um pouquinho aí. De avô é o seguinte, primeiro que eu já não sou avô, eu tenho 3 netos, né? Tá chegando o 4º a caminho. Os meus 2 netos mais velhos, a Leda diz que eu me apoderei deles. Não eram meus e eu os confisquei, né? Uhum. Ela brinca, sei que nem teu sangue é, mas na brincadeira. Porque são filhos Conheceu a Josi, né? A irmã da Leda? Conheci. A Joseli. Tá. São netos da Joseli. A Josi, ela mora hoje nos Estados Unidos, né? Ela é bem presente na vida dos netos, tudinho, mas ela mora nos Estados Unidos. E a filha mora aqui em Sorocaba. E então ficou... A família paterna é do Rio, e como ela estava em Manaus com a gente, depois veio, quando a gente veio para Sorocaba, ela acabou vindo, sei lá, 5 anos depois ela veio para cá. E os filhos, um nasceu aqui, inclusive. O mais velho nasceu em Manaus, 2 anos depois o outro nasceu aqui. O velho que eles têm contato sou eu. Então, para todos os efeitos, eu sou avô e avô. Eu me sinto avô, eles sentem meu neto e acabou-se. Então, foi uma experiência muito agradável ter sido avô. O Vicente, que é o meu irmão mais velho, ele disse que se ele soubesse que ser avô era tão bom, ele teria sido avô antes de ser pai. Porque é um mal barato, porque você brinca, você curte, você ama loucamente, você... sei lá, é tudo. E não tem que acordar de madrugada para trocar fralda, não tem que ficar vendo a temperatura quando está com uma gripe, com uma febre, não sei. Essa parte é dos pais. A gente até ajuda, às vezes, se precisar. Mas é uma parte que você se diverte muito e renova a sua vida. E eu acho que eu nasci para ser avô. Eu gosto muito. Aí eu tenho o Eduardo, que tem agora já 10 anos, o Nicolas, que tem 8, é engraçado, como cada um tem a sua característica, né? 2 meninos muito inteligentes, muito espertos, mas o Nicolas, ele até os 2 anos não falava nada, absolutamente nada. A Josi perguntava, ele não tem nenhuma dificuldade, será que não tem que levar no médico? A Josi morando nos Estados Unidos, preocupada, porque o menino não falava nada. Rapaz, quando ele fez 2 anos, virou a chave. Hoje a preocupação é ver se ele se cala um pouco. E é um calhamaço de temas, de assuntos, de tudo. Ele tem cada tirada. Como eu estou muito perto, eu assumi ser avô. A Leda disse, como as avós, tanto a materna quanto a paterna deles, uma mora na Bahia e a outra nos Estados Unidos. E elas são presentes pela tecnologia, né? Pelo WhatsApp, pelo Face, e estão presentes na vida deles. A cada 2 anos vem aqui e visita. Mas não estão no cotidiano, né? Então a Leda não quis ser avó, porque ela disse que ia roubar um espaço, porque a gente está se vendo quase todo dia. Então a Leda é tia e eu sou o avô. Ele tinha, sei lá, uns 5 anos, uns 4 anos, não sei se ele tem 8, uns 4 anos. 4 para 5 anos. Aí nós fomos para uma festa de criança de um casal, amigo nosso, que fez aniversário, daí nós levamos ele. Daí na volta ele me pergunta, vovô, eu posso ir para sua casa? Eu posso dormir na sua casa hoje? De vez em quando dormiam lá. Eu disse, olha, tu sabe que por mim pode. Pede para tua tia que ela que é a parada dura. Daí tá, a Leda disse, não, vocês já passaram o dia todinho aqui, a gente já saiu,
vão para casa que eu quero descansar um pouco, eu quero um pouquinho, muito menino lá em casa, agora hoje não, outro dia vocês vão. Tá. Daí nós estávamos no carro, eu fui deixá-lo. Quando eu fui deixá-lo assim, ele profere uma sentença em alta voz, para que todos escutem. Ele disse, vô não devia casar com tia. Aí, para ele mesmo, ele disse, vô devia casar com a avó. Aí a gente começa a rir, né, dessa história. Eu comecei a rir, eu disse, Leda, tu sabe por que ele está dizendo isso? Porque se fosse a avó, ele já tinha passado o bico. Com certeza. Com certeza, pedindo para ir, ele já teria. Por isso que o vô da Leda Rio virou para ele e disse, na próxima vez ele vai casar com uma avó. Ele disse, mas agora não tem mais jeito. Quantos anos, Mário? Agora ele tem 6, agora ele tem 8. Né? Ele tinha 5, 4, 5 anos. Eu tenho uma neta de 3 anos, que é a menina, a rainha, a princesa da coisa, que é a Léa. Eu não sei a quem ela puxou, cara, sinceramente. A menina fala muito. Ela é bem desenvolta com as palavras, né? Quem será, hein? Cara, ela é blogueira, ela puxou, a mãe também conversa muito, o pai conversa, mas é mais moderado, mas o pai é neto do Moacir de Andrade. Sim, né? Você conhece. Aí, que era vizinho, inclusive a gente tem uma teoria que o mundo nasceu na Aparecida, todas as pessoas saem da Aparecida para o mundo, mas todo mundo se conhece, porque ela já morava aqui em São Paulo. É o epicentro da... ele conhece lá. Então, eu tenho a Léa, que é a princesa, é a rainha, o centro do universo, que agora foi promovida a irmã mais velha, em julho chega o Dan. Olha aí. Que para mim é uma grande alegria, que o apelido... O que é isso? Alguma coisa está puxando aqui. O Dan, eu disse, o Dan é uma versão de Dandão. E isso que o Paulinho, no início dessa live, colocou, era que ele é um apelido que eu só tenho com os filhos na família da vovó Elisa, que é o do Dandão. Né? A Helena me chama, a Paulinha me chama, o Babá, que descobriu que o Mário era o Dandão, não sei o que lá, também me chama. Então era um negócio muito legal, que essa característica, né, desse vínculo. Isso é um negócio bem peculiar nosso, que tu me chamas, e atende aí, viva a voz. Eu não sei se tá ligando, não. Tem alguém ligando aqui, tá tocando. O Paulinho me chamava Dandão. Quando foi agora que a minha filha decidiu de ser Dan, daí eu digo, olha, o Dan, não. Eu digo, tô feliz. Interessante, Mário, porque tu falaste assim, eu só tinha irmão uns 4 anos mais velho, mais novo. Na verdade, assim, eu também eu fui o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho, a primeira criança, né? A mais velha era a Cel, a minha tia, que tinha 3 anos de idade, e que só depois... Fiquei registrado, predileto da vovó Elisa, mas tudo bem. Fui o primeiro, assim. Então, assim, eu não tinha irmão, não tinha criança na família mais próxima. Então, esse apego contigo na infância foi muito isso também, foi de irmão mesmo. O irmão que eu não tinha. O Sérgio eu nasci 3 anos depois. Né? Isso com o tempo dilui, né? Não vira nada. Mas quando se tem até os 15 anos, 18 anos, isso é uma diferença grande, né? Sim. Certas coisas eu não tinha como falar com os irmãos, né? Até porque, primeiro que eu nunca fui referência para nenhum deles, né? Na verdade, eu sempre fui considerado, não sei se pela minha mãe, não sei se ela vai confirmar isso, mas meio ovelha negra, assim, meio porra louca da família, né? Mas não é, eu acho que, na verdade, eu penso que quando eu nasci, Deus me falou assim, meu filho, vá e veja de tudo. Você merece. É o que eu estou fazendo até hoje, né? De tudo. Só não fui avô ainda, isso é uma frustraçãozinha. Minha mãe colocou que eu sou avô das filhas da Luciana, né? Que elas meio que a relação é de avô mesmo.
Sim. Mas, assim, isso é uma coisa que ainda não aconteceu, né? Não sei se ainda vai acontecer, né, Érica, né, Maria? Elisa, né, que estão, assim, na vez, né? Se vai acontecer, Na linha de frente, né? na linha de frente. Na fila de espera. Pois é. Mas é legal, Mário, olha só, a gente já acabou, cara. Só um minutinho. Aí, Ana, ele foi atender, finalmente. Gente, assim, estou conversando aqui com o Mário Nogueira, E aqui não vai ficar tocando e vai perturbar. Mas, deixa eu só falar. A gente viveu isso tudo, a gente tem muitas histórias, tem muito mais, tem muita coisa para... Aí, meu porra louca preferido, isso é mesmo. Aí, muita história para contar, mas é engraçado também como a vida encaminha, né? Tu foste pai, no ano seguinte... tu foste pai em que ano? A minha filha tem 88, a minha nasceu em 89. E aí a gente começou cada um no seu caminho. A gente vai, tipo assim, durante um bom tempo a gente se via, se olhava, não tinha rede social, não tinha nada. A gente, tipo, não é que perdeu o contato, mas a gente não tinha mais convivência, né? A vida foi caminhando, separando, cada um fazendo suas escolhas. Eu me tornei evangélico e não soube administrar os primeiros anos, né? Meio que me isolei, meio que me distanciei de muitas coisas, de coisas que para mim me eram caras, preciosas, e acabei me distanciando. Tu viraste um hippie, que tu usava cabelo no meio da bunda, lá no meio da costa, e cada um com as suas porra-louquices, né? Com as suas imaturidades próprias da idade, de achar que era o dono da verdade. Mas eu me lembro que a minha filha tinha 10 anos, 10, 11 anos, e eu falava muito de ti, contava as histórias, contava isso, contava aquilo outro. E ela disse, eu duvido. Não, ela tinha já uns 12 anos. Ela disse, eu duvido disso tudo. Ela está aí, está aqui me ouvindo. Eu duvido disso tudo, porque eu tenho 12 anos, ele era seu amigão e eu não tenho contato com ele. Não convivo com ele, não tenho contato. Então ela aprendeu, mas mesmo assim isso não fez diferença em ela não saber quem tu és, né? Ela acompanha tudinho e, para minha felicidade, exemplo, a vida vai, dá umas voltas, vem. Ela já foi morar em Manaus, ficou noiva, foi morar em Manaus, e que a gente traz a filha, olha, para um grande centro, traz para um estado grande, para ela ampliar a vida, mas aí vem um caboquinho lá de Manaus e arrasta ela para lá de volta, né? Ela voltou para Manaus e lá eu pude ir. Eu fui algumas vezes no teu show com eles, né? Ela pôde participar, tanto que ele conhece, ele sabe, ele convive, ele viu, ele sabe dessas histórias, né? Então, a vida às vezes leva alguns caminhos, a gente toma algumas decisões, e tudo isso faz parte da nossa história. Sim, claro. Eu não digo assim, eu não me arrependo, não lamento, né? Talvez hoje, obviamente, que a gente tomaria outros caminhos, mas isso nos traz até aqui, o que nós somos, né? O caminho que nós traçamos, o que nós vivemos. E eu fico muito feliz que aos 54 anos a gente está bem na nossa relação, na nossa amizade. Eu acompanho a tua saga com os teus filhos, né? Ontem que tu postaste sobre repostaste, né? Da tua filha aqui em veterinária. Veterinária. Eu estou em Sorocaba, somos no interior, a empresa que eu trabalho em São Paulo, mas eu estou em Sorocaba. E vendo, a gente acompanha, a gente assiste. Eu digo para os meus sobrinhos que às vezes a gente fica platônico, né? Acompanhando assim de distância,
tá lá, tá torcendo, tá acompanhando, tá vendo. E é muito legal esse momento que a gente vive de rede social, que a gente se aproxima, eu assisto as lives. É 10, cara. Isso realmente é 10. Vale a pena, né, Mário? Foi uma das primeiras pessoas quando surgiu a ideia do projeto, porque assim, eu também gosto de conversar, né? E eu acho que a gente tem. Essas conversas são tão legais, tão bacanas quando a gente encontra, que é legal, cara, a gente compartilhar isso com as pessoas, né? A gente falar um pouquinho também. Porque, no meu caso, acho que no teu também, a gente está conversando aqui, a gente só lembra que está conversando ao vivo quando aparece alguém comentando alguma coisa, porque nem. Se a gente estivesse conversando, batendo um papo aqui, né? Assim, Exatamente. então, mas é muito legal. Eu quero te dizer assim, mano, de coração mesmo, cara, bom, não é surpresa o meu sentimento, mas assim, a admiração que eu tenho, porque nesse tempo de intransigência, sabe, de falta de tolerância, tu és um exemplo para mim de cristão de verdade. Porque eu sei, as pessoas sabem que tu és evangélico, que tu tens uma militância religiosa, né, uma participação religiosa, mas em nenhum momento isso aí, quem te acompanha pode confirmar, existe aí qualquer tentativa de doutrinamento, sabe, essa é a verdade absoluta. Pelo contrário, até brinquei contigo que tem muita paciência. Eu acho que isso também faz parte de ser cristão, né? Mas eu admiro muito isso mesmo, de verdade, porque a gente cansa um pouco dessa militância exagerada, né? desse discurso, sabe? O que eu penso é o certo, os outros não pensam. E isso está cansando a gente, já cansou a gente. A gente precisa justamente de exemplos, cara, de olhar. A gente não precisa estar dizendo isso todo o tempo, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente basta ser, né? Eu acho que isso aí é uma lição. A nossa idade, né? Tu já tem essa militância, quando eu digo militância, é uma militância interna, né? Pessoal, espiritual. Eu ainda estou engateando, estou numa fase assim que eu estou completamente voltando para as minhas origens religiosas, espirituais, por uma necessidade mesmo, minha, pessoal, de pessoa, de sujeito, né? Mas é interessante esse momento, assim, né? Eu não sei, hoje eu escrevi um negócio lá, qual o maior medo? E eu botei o meu medo, assim, de super ter um esquecimento. Aí depois eu fiquei pensando, por que eu vou ter esquecimento? Eu ser esquecido? Né? Alguma coisa. Na verdade, o esquecimento no sentido assim, o deixar de existir, né? O deixar de estar, né? Eu acho que isso aí faz parte da nossa vida. A gente está presente para os filhos, a gente está presente para as pessoas, e nas redes sociais a gente está presente, queira ou não queira, a gente está, de alguma forma, produzindo conteúdo, de alguma forma, produzindo relações, né? E eu acho assim que esse momento assim, foi muito legal por isso, porque a gente pode trazer um pouco dessa saudade que a gente tem, desse amor que a gente tem, declarado sempre, né? E compartilhar com as pessoas aqui que participaram, bastante gente que tem seguido aqui minhas lives, mostrar um pouquinho do que a gente é no dia a dia. Eu acho que é uma forma da gente usar a rede social para se conhecer de verdade, cara, sabe? Sim. Para falar coisas boas, para não ficar só naquilo que é pesado, que é ruim, que é negativo, sabe? Pô, a gente está aqui para conversar sobre a vida mesmo, entendeu? Não, e o momento é tão, sei lá, é tão pesado. Eu não sei, talvez aí em Goiânia deve estar passando por isso. As notícias que vêm de Manaus são Sim, assustadoras, isso é né? triste. Sei lá, os meteoritos estão caindo muito perto, né? A gente vendo pessoas conhecidas, vizinhos, amigos, pessoas que não são queridas, perecendo pela essa pandemia, o isolamento, né? O cuidado que a gente tem que ter, a gente não é menino mais, né? Uhum. Eu tenho um sobrepeso aqui bom que me coloca num grupo de risco. Eu fiz um dreno, né, no pulmão, no fruto daquele assalto. Uhum. Isso aí quer dizer, cuidado quando você mentir que os outros levam um tiro, que no final a volta do anzal pode vir por você. É verdade. Mas é uma história para ser contada mais adiante. Mas daí você tem que se cuidar, né? Daí você fica assustado com essas coisas tudinho. Então, por que eu acompanho as tuas lives? Primeiro, porque são agradáveis, né? Te ouvir tocar me traz, além do gosto musical, me formou esse gosto musical, eu tenho afinidade com ele. A tua própria presença cantando me traz uma época boa. Quem não gosta da sua juventude, né? De uma coisa. E em viver isso,
nesse momento dessa pandemia, desse isolamento, dessas preocupações que a gente tem, né, com as notícias diárias, né, que são muito pesadas, a gente precisa também aliviar também a cabeça, ter um momento de agradável. Se deixar, essa live aqui, a dona Leda já passou e disse, daqui a pouco não tem mais ninguém assistindo vocês, só vocês dois estão ficar conversando. A gente tem que fazer vários episódios na temporada inteira. A gente vai voltar. Pois é, ainda tem muita história de ensino médio. Tem umas histórias aí que esse horário não é permitido eu contar do Paulinho. A gente tem que começar tipo assim, umas 10 horas da noite. Porque é proibido para menores. Mas vamos marcar. Aliás, essa frase que eu mais uso contigo, né? Vamos marcar. Eu tô devendo uma visita a Sorocaba, acho que caiu o sinal do Mário aqui na internet. Mas eu estou devendo uma visita a Sorocaba já faz muito tempo. Quando eu pude ir... Ei, Mário, estou dizendo que eu estou devendo uma visita a Sorocaba já faz anos. Mas quando... Eu estou dizendo que quando eu... Já estou devendo uma visita em Sorocaba já faz muito tempo. Então, que quando eu me dispus aí, aconteceu essa quarentena e... Foi. Quando ele disse, eu estou aí, eu disse, eu estou em Manaus. Porque eu vou... Foi. A regularidade é Manaus. Eu disse, eu estou em Manaus, tu me disseste muito, porque ele desde janeiro disse, desde dezembro, em fevereiro eu vou aí, Quando ele me diz, eu estou chegando aí amanhã. Eu disse, amanhã eu estou em Manaus, cara. Foi verdade. Amanhã... Não vai faltar oportunidade, não. A gente vai conseguir acertar isso aí, vai passar tudo isso. Mário, obrigado por aceitar o convite. Cara, foi um papo maravilhoso. Assim. Isso aí realmente vai até a noite, se a gente deixar. Vai. E é bom lembrar dessas histórias, é bom lembrar porque isso deixa a gente vivo, né? E outra coisa, tá aí o Pedro, meu filho, ouvindo, isso é muito bom para ele ver, que o pai dele já foi adolescente também, e que ele é muito mais maduro hoje, com 15 anos, do que eu era quando eu tinha a idade dele. Isso é bom ele perceber isso. Quando eu vi Pedro Souza, ele colocando o meu avô era o melhor do mundo, ainda tem muitas histórias para te contar. Aí eu disse, será que eu estou falando aqui está no automático, né? Você não está com freios, assim, está com um pouquinho, porque a princípio você até se liga, mas depois o papo vai fluindo. Eu disse, será que eu não derrubei ele pro... Não. Bom, mas todos os filhos já sabem. Isso é bom de não ter mais bebê. Não sabia a versão, assim, outra versão, mas sabia. Mas é muito legal, cara. A gente vai marcar outros dias aí. E eu queria dizer para vocês aí, essa é a ideia desse projeto, né? Por acaso o Mário é meu primo, um cara que eu tenho uma história. Mas, assim, qualquer pessoa que tem interesse, dá um toquezinho aí, a gente marca um dia para conversar sobre a vida, sobre as coisas da vida. Com certeza, cada um tem uma história interessante, cada um tem uma coisa, né, bem legal. Tá, Mário? Obrigado mais uma vez. A gente tá aí, tá vida, qualquer coisa, tem celular, tem internet, a gente não deixa de se falar. Dá um beijão na Leda aí, e mais uma vez, desculpa por não ter falado para ela que eu namorei com ela nessa época, mas é uma questão de consideração com ela, né? Na verdade, eu não queria... Não, isso não foi nada, o problema foi tu colocar ela para fazer mecânica. Essa foi a bronca. Pois é, eu não lembrava dessa história, Não, e a tua mãe que roubou a ficha com a foto. Além de mudar a ficha, ela ficou com a foto. Helena acompanhou. Então, mas, um abraço. Falou. Tá? Então, e vamos falando. Helena, que está nos ouvindo, um beijão. Te amo muito. Tá legal, obrigado. Gente, amanhã, na terça-feira eu vou conversar com a Vera Bota, minha amiga de Facebook, que eu não a conheço pessoalmente, mas já conheço muito aqui pela rede social. Ela é socióloga, a gente vai ter um papo muito legal sobre netos também, sobre vida, sobre universidade, enfim. Obrigado, até a próxima. Valeu, Mário. Beijo. Beijo.